Saudações para você que nos assiste e nos ouve. Seja bem-vindo a mais um episódio do Profitus Talks, o seu espaço de conversa onde valorizamos as pessoas, a tecnologia e inovação. Hoje nós temos um tema super interessante: visão de negócios, uma história de sucesso. E para o episódio de hoje nós trouxemos um jovem, um pai que com 500 kwanzas construiu 3 colégios, uma empresa de construção civil e ainda escreveu 2 livros, O Filho da Zungueira e Visão de Negócios. Eu falo-vos de Oscar Kinganga. Oscar Kinganga, seja bem-vindo ao nosso Profitus Talks e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu, José Kiers. Obrigado eu a Profitus Talks, não é? Sim. É um projeto maravilhoso. Muito hoje no mundo da tecnologia. Vocês estão um passo à frente e digo-vos categoricamente que o convite tinha mesmo de ser aceito pelo facto de serem uma equipa jovem e com uma visão de proliferação daquilo que é incentivo ao empreendedorismo, ao mundo dos negócios. Isso é que eu amo fazer, amo participar nessa sociedade e cá estamos. E para irmos já diretamente ao nosso tema, eu queria provocá-lo com o seguinte: parece que no mundo existem pessoas que têm um mapa para o sucesso, porque independentemente do que elas fazem, têm sempre sucesso. E eu gostaria de saber, nos negócios, é visão ou estratégia? Interessante. Não existe visão sem estratégia. A estratégia é parte da visão. Só que a visão antecede o propósito. E estes 2 tipos de pessoas que são caracterizados, umas que fracassam e outras que vão ao sucesso, está intrinsecamente ligado ao desejo interno. Nós somos imagem e semelhança de uma criatura que uns chamam de Deus, outros não internacionais chamam de Alá, outros vão chamando de Buda. A Índia, por exemplo, chama de adoram vacas. Nós africanos, antes de nós falarmos do G2 Jeová, nós falávamos de um Zambiampum. Ou seja, existe um ser superior que se conecta a nós. Certo. E isto está ligado àquilo que nós somos, matéria e natureza. Desta feita, desta natureza, existem pessoas que se conectam com isto, que vivem dentro de um propósito. E o propósito te leva a construir uma visão. Por exemplo, eu venho de uma família extremamente pobre. E aqui não vou rotular com a expressão humildade. Humildade é valor, pobreza é condição. É condição. Né? E tem-se dito que nascer pobre ninguém escolhe. Mas morrer é uma decisão. E eu, na pergunta feita, e é uma pergunta muito interessante que é essa. Vejamos aqui um detalhe. Se eu não tiver propósito, eu vou viver dentro do propósito de outras pessoas. E ao viver num âmbito alinhado ao propósito de outras pessoas, se eu não tiver uma estrutura, eu acabo ser como se diz na gíria, palhas que vento leva onde quer. E estas pessoas, claramente, que são rotuladas que não têm sucesso. Só que aqui o sucesso também, entre aspas, está aliado àquilo que as pessoas querem, àquilo que é o teu desejo. Há quem, por exemplo, o casamento é um sucesso. Eu, por exemplo, para mim, sucesso vai ser romper a barreira da pobreza espiritual, mental e profissional na minha família. Isto para que a pobreza material seja erradicada, para termos uma família próspera, porque se o nosso Deus não é pobre, nós também não somos pobres. E nós não podemos estar a condição de pobreza. E aí vem esse propósito. Todos os dias, quando eu levanto, às vezes eu me pergunto o que me faz estar feliz. O que me faz todos os dias. Há uma força que me tira do lugar para olhar largas escalas. E aí as pessoas que me rodeiam vão sempre dizer: o Oscar é a pessoa que, quando pega em algo, quer criar espanto. Não existe em Angola, até no exato momento, livros que tiveram tanto impacto como o meu. Certo. Isso é um facto. Mas por quê? Porque dentro do propósito de querer mudar a minha família, está no alargar de cuidar de outras famílias. E qual é a minha família prioritária? Em Angola. E em Angola, a expressão dinheiro é capim, o país tem dono, aqui não se evolui. Eu trago um propósito de erradicar essa teologia. Porque o país é de todos nós, inicialmente. E que o país tem dono não é uma verdade.
E a posterior a isto, de que quem nasce numa família pobre não pode romper barreira, também não é uma verdade. Então eu luto para que eu seja uma referência para os meus, inicialmente na minha família, depois na minha família principal e na minha família secundária, que é Angola no geral. E quando eu digo 500 kwanzas, é uma fortuna, construir 3 colégios e uma empresa com 500 kwanzas. As pessoas não percebem, por 500 kwanzas você não pode comprar bloco, carteira. Deixa-me cortá-lo. Antes mesmo de entrarmos para esse assunto, que é dos mais polêmicos que também já vivenciamos e tivemos em Angola, eu queria primeiro saber, entrar ainda e falarmos ainda sobre visão de negócios. Vamos lá. Disse que antes mesmo da visão e estratégia, nós temos um propósito. E todo mundo tem um propósito, mas nem todo mundo tem visão para os negócios. O que é que faz com que alguém tenha visão nos negócios? Conhecimento. E aqui vou me pegar novamente na Bíblia por ser cristão. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Propósito sem visão, ela não tem como você alinhar estratégias. Porque as estratégias são conhecimento. Por exemplo, no nível de estratégia, existem 3 tipos de estratégias para quem quer gerir um projeto. Desde estratégias de redução, de estabilidade, de crescimento. Se a pessoa não tem noção sobre essas 3 linhas, que é, eu estou a começar um projeto, e este projeto que eu quero, para que a longo prazo sobreviva, e não naquilo do imediatismo, eu preciso conceber como é que eu vou definir os meus custos fixos. Isso depende de ciência. Como é que eu vou definir os meus custos variáveis, para poder, dentro daquilo que é lucro bruto, para depois configurar lucro líquido. Porque ter um negócio, em nome das estratégias, se você não dominar a estratégia de redução, você não consegue ir para a estabilidade. Porque na estabilidade é quando o gráfico da gestão financeira de negócio está no ponto de equilíbrio. Em que no ponto de equilíbrio você começa agora a ter a tendência de sair do equilíbrio para o superior, que é para o desenvolvimento. A posterior, depois de ter tudo equilibrado, começas a passar a multiplicação, que é a franquear o teu próprio negócio, a escalabilidade. E essa escalabilidade dá-te ou surge por meio de conhecimento. E aí a estratégia e a visão, elas devem estar aliadas ao conhecimento. Mas não é só ter capital? Fortalecendo o propósito. Não, ter dinheiro, porque quantas pessoas têm um rendimento, estou a falar de renda ativas, né, daquele dinheiro que a pessoa ganha pela venda do seu tempo, né? Por exemplo, eu acho que se trabalha com uma empresa das 8, trabalha com uma empresa das 8 às 20, ou 18, ou 19, aquele horário que eu assinei um contrato, eu vendi o meu tempo. E em função disso eu ganho um dinheiro que é a famosa renda ativa. E a renda ativa me permite fazer a minha vida, mas há quem na renda ativa tem 1 milhão. Há quem tem 30 mil quase. Mas se dentro deles o que tiver proposto, visão e conhecimento, multiplica. Por isso é que há quem tem um salário grande, não tem resultados, e há quem tem um salário baixo, tem grandes resultados. Então não é o volume, é a capacidade do propósito aliado ao conhecimento. Certo. E se fazermos aqui abrimos aspas. Fora ainda aquilo que é a construção de 3 colégios, de 3 colégios e uma empresa de construção civil com 500 kwanzas, aqui algo que eu gostaria de saber. Fora essa experiência, se tivesse, com o conhecimento que tem agora, claro, se tivesse que começar um negócio agora, nesse exato momento, qual seria? Eu já tenho os que eu queria. Essa pergunta, se me tivessem feito há 10 anos, eu entraria em incógnita. Hoje eu já estou no propósito. Hoje eu já estou uma construtora ligada à imobiliária. Eu já estou nisto. Mas antes disto, assim, eu sou conhecido no mundo dos negócios como o homem da educação. Certo. Não é porque apoio o Ministério da Educação com ênfase e tenho os colégios. Mas eu entendi que colégios é minha paixão. Para escalar a visão que eu tenho, havia necessidade de passar para aquilo que mais rende, que é a imobiliária, que é um negócio que produz muito mais em relação aos bancos. Né? Porque os ativos, elas valorizam-se independentemente de qualquer circunstância cambial. E aí hoje eu estou nisto e não fugi de foco. A parte de estar na construção civil, com construção e fiscalização, eu estou saindo da educação formal para o famoso informal produtivo, que é formações profissionais, corporativas e estágios.
Então eu estou dentro daquilo que eu sempre sonhei, onde eu queria. Hoje eu estou onde eu queria. Agora, se me perguntasse já faturo como queria, ainda Não, não. não. E se formos aqui, eu sei que também é mentor Yeah. de alguns jovens. E suponhamos que eu fosse um mentorando o seu e chegasse e dissesse: olha, Oscar Kinganga, tenho agora 1 milhão de kwanzas, Poxa, mas não sei o que fazer, mas quero ter um empreendimento, quero começar um negócio. boa pergunta. Uma pergunta e tem uma escala bem organizada. Vejamos aqui uma coisa. Eu não posso chegar a alguém, atribuir-lhe uma receita se não fazer um diagnóstico. Existem três tipos, né? O processo diagnóstico, o formativo e o somativo. No âmbito do diagnóstico, eu primeiro tenho, para perguntas que eu faço eu quero conhecer os teus pais. Porque tem que ter referências. Quem são as tuas referências? Eu tenho que perceber quais são os teus bloqueios, né, para depois encontrar as tuas valências. Dentro das tuas valências, eu vou conseguir identificar a tua paixão. Quando eu identificar a tua paixão, vou procurar saber o teu talento. Por exemplo, eu, Oscar, amo ensinar. É uma paixão. Isso é algo que me move todos os dias. Mas o meu talento é gestão. Eu sou bom, eu gosto de gerir. Eu consegui, recentemente, eu estive num grupo de empresas, consegui tirar uma empresa que estava a fundo em 5 anos. E eu fui o 7º gestor. Passaram gestores que tiveram mais experiência em relação a mim. Mas a minha força e vontade e conhecimento me fez ter sucesso. O que é que eu diria a ti hoje? E depois de identificar a tua paixão, direcionar-se na tua paixão, porque o talento constrói-se. E dentro deste âmbito, e podia trazer talento o que eu não tive constrói-se. hoje. Sim, talento constrói-se. Talento é algo... Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um talentoso. O Lionel Messi não é um talentoso. É algo nato. É algo que ele faz com paixão. E tem uma coisa, vezes se a paixão não estiver alinhado ao talento, você não tem velocidade. Mas antes de eu passar essa questão aqui, porque essa pergunta é muito aberta, é aqui o ponto, eu depois de identificar a tua paixão, eu te direcionava nela e te trazia uma outra vertente que eu não tive particularmente, que é literacia financeira, no âmbito pessoal e profissional, onde eu te induziria a saber gerir as tuas receitas, não misturar finanças pessoais com finanças empresariais e te aconselharia a fazer corte, porque muitas vezes você criou um projeto, tem uma empresa, tendência é que você quer criar o ego, como você gerir esse ego? Controlar, por exemplo, às vezes você tem um grande projeto e anda táxi, e aí vocês vão olhar para ti, mas esse não é o fulano. Você tem que controlar esse sentimento, em que você não deve a ninguém. Você, se estiver no teu propósito, você não faz com as pessoas para agradar as pessoas, você faz porque você sabe o destino em que você quer ir. Logo, eu pegaria na tua paixão, desenvolveria o teu talento, impulsionaria a visão sobre finanças pessoais e finanças empresariais e depois explicava-te que todo projeto tem um processo que é o famoso e tem que se mensurar a longo prazo. Daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar? Daqui a 10 anos, onde é que eu quero estar? Não é uma coisa de em 12 meses. Por isso é que você vê em 24 meses projetos fecham. Por quê? Porque faltou aliança entre o propósito, o talento e a visão estratégica de continuidade. Daí a visão de negócios. Então, quer dizer que não basta só ter capital para começar um negócio. É aqui também importante apelar pela literacia. O homem de negócio tem que estudar muito, tem que ler muito. O homem de negócio, eu sou diretor de uma empresa, eu sou acionista num projeto, eu sou o CEO. Eu tenho que ter domínio, não na escala alargada, mas dos departamentos-chave. Desde finanças, eu tenho... Porque quando o meu financeiro vir me mostrar, por exemplo, as planilhas, eu tenho que ter noção básica. Tenho que dominar pelo menos o Excel básico. Porque é assim, nós estamos num país em que o poder político e o poder empresarial ainda está dentro do governo. E essa transição já começa a se efetivar. O que quer dizer que a longo prazo, quem não tiver conhecimento, como já está a acontecer agora, muitos receberão créditos porque é apologista ao partido A, ao partido B, ao partido C. Outros receberam crédito porque quem está na gestão do banco é um familiar. Esta, na sua maioria, foi a falência. A capacidade de resiliência e não cair nas 98 empresas que falecem nos primeiros 2 anos, que são os 24 meses, depende do conhecimento deles. Compreensão sobre finanças, sobre contabilidade analítica e financeira, sobre gestão de recursos humanos, sobre compliance,
sobre auditoria, tem que ter noção sobre auditoria, tem que dominar conhecimento, tem que ter capacidade de liderança, tem que perceber o que tipo de líder ele quer ser, tem que ter uma filosofia interessante. Tem que estudar o perfil de cada colaborador principal da classe da holding, ou seja, os gestores chaves, para depois escalonar aos operacionais. Isto você não vai ter sucesso se não for a conhecimento. Quem me dera que há 10 anos atrás eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. E mesmo hoje, eu olho para mim e digo que eu não tenho o conhecimento que eu queria ter ainda. Vou à busca. Mas é o propósito. Estou no propósito, estou sempre a estudar. Sou informado em engenharia civil, fui fazer o mestrado em finanças empresariais, voltar a fazer o mestrado em construção civil. Eu tenho mais de 30 ou 40 cursos feitos. Todos os dias quero aprender, todos os dias quero ensinar, todos os dias quero ler. Porque percebi que para manter uma família requer conhecimento, para manter um projeto muito mais. Porque são várias famílias dentro de um projeto. E ainda mesmo nessa senda de projetos, há que se levar aqui em consideração também que não basta só ter visão de negócio, estratégias, mas também o nosso negócio deixa de ser o nosso negócio onde nós passamos a ser gestores e não os chefes, os donos da empresa. E aqui, quando falava quando eu dei aqui o exemplo de quem tem 1 milhão e quer abrir um negócio, quer ter um negócio. Só que quando falava da separação de finanças pessoais e empresariais, trouxe-me aqui a cabeça de que existem ainda muitas pessoas que têm uma empresa, têm um negócio, mas a conta é a mesma. Ou seja, aonde vai os valores... Não é fácil. Confesso que é fácil falar, separar finanças pessoais e empresariais. Não é fácil. Sim. Principalmente nos primeiros 36 meses. Estamos a falar nos primeiros 3 anos. Às vezes vai até nos primeiros 5 anos, que são os 60 meses. Por experiência, as contas, né, porque quando você vai abrir uma empresa, hoje eu não aconselho ninguém a abrir uma empresa unipessoal. É conveniente que seja pluri. Se não é casado, inclui a mãe, ou o pai, ou alguns irmãos, ou se tiver filhos, inclui filhos, ou vai buscar parceiros para serem acionistas. Porque você tem uma conta que você não pode fazer movimento sozinho às vezes. E depois, você precisa ter pessoas que na tua gestão que você tem que libertar. Você, se quiser, no meu livro, por exemplo, na Visão de Negócios, na página 106, escrito há mais de 6 anos, eu falo sobre o manual do dono. O objetivo é você garantir que todos da empresa se tornem-se dono. Porque cada um tem um sonho, você tem que incorporar o teu sonho até que eles se sintam felizes dentro do teu sonho. Eles tornam-se dono do projeto. Neste âmbito, o teu gestor financeiro contabilista, ele sabe que você tem um salário. E você tem que fazer a tua vida com o teu salário. Se o teu negócio tem um volume, por exemplo, de investimento em volta de 100 milhões de kwanzas, e o teu salário foi, por exemplo, 300 mil kwanzas, por mais que você ontem tinha 100 milhões de kwanzas, investiu num projeto, tinhas um bom carro, você vai ter que se virar com os 200 mil kwanzas. Se antes você tinha um carro que te consumia de combustível em volta de 100 mil kwanzas durante 2 semanas, vai ter que procurar vender, buscar um carro mais pequeno, até que o negócio esteja à altura da tua estrutura, ou a tua estrutura à altura de negócio. Daí que é preciso que a pessoa perceba que não basta ter dinheiro e misturar as contas, tem de separar. É difícil, mas é necessário. E com disciplina conseguimos chegar lá. Sim, e nessa separação das finanças empresariais e pessoais, há aqui os títulos, né? Os empreendedores empresários. Qual é a diferença? E eu gostaria que comentasse sobre esse assunto. Qual é a diferença aqui que nós podemos trazer? Quem é, na verdade, um empreendedor e quem é um empresário? Muito bem. Por exemplo, a Profit Talks provavelmente deve ser um segmento de um projeto de empresas, não é? E se hoje a Profit Talks tem aqui um investimento de segmentação, é porque no nicho de mercado deve ser uma empresa de tecnologia. Aquilo que foi também isso que eu gostaria de saber. Vejamos aqui um detalhe. Há Profitos, sendo segmentação do nicho de mercado, é uma empresa. Houve alguém que legalizou. Certo. A legalização na entidade que regula, no nosso caso, o guichê único, não é? O guichê em Angola. Ao legalizar uma empresa, você já está atribuindo o título de empresário.
Porque o empresário é quem tem uma empresa. Agora, o empreendedor é uma pessoa com capacidade de criar e inovar. A Profitus, isso é empreendedorismo. Porque hoje o equipamento que cá está deve estar em volta entre os 15 aos 20 milhões de kwanzas, um exemplo. Esses 20 milhões de kwanzas, se eu tiver que investir no marketing, contratar uma empresa para fazer o marketing da Profitus e garantir extensividade dessa empresa, em mais ou menos 2, 3 anos os 20 milhões vão. Mas a empresa constitui esses equipamentos e dá vida. Todas as semanas você tem esses projetos. Isso é criatividade. É no ambiente corporativo estender o nome e os equipamentos serem vossos ativos. E ainda esses ativos podem rentabilizar alugando esse espaço. Nesse ambiente, há uma visão criativa. E no século XVII, a partir da França, eram considerados aqueles que no mundo do comércio criavam inovações. E essas inovações atraíam pessoas como a criação do Facebook, a Tesla. Em Angola, por exemplo, a criação de vários... por exemplo, a Tupuca. Dou um abraço ao Erickson Veze, que é um produto que já existia em outros países. A reinvenção dentro de uma cultura, por mais que já exista, também é empreendedorismo, é uma criação, é uma inovação. Essas pessoas eram chamadas de entrepreneur. Entrepreneur que significa empreendedor. E o empreendedor, empresário, é alguém que é empresário e é empreendedor. Ou seja, se eu tenho estrutura de criatividade, de inovação, o título de empresário já lá está, então só faço aliança. Empresário e empreendedor. E o comerciante é alguém que, legalizado ou não, pode ser empresário ou comerciante, que faz uma troca de bens. Eu vendo um produto e pagamos o produto. Isto, de forma informal ou formal, é o comerciante. Então, existe empreendedor, existe empresário, existe comerciante. Todos eles são o mesmo negócio. A diferença é que um comerciante pode ser um empreendedor. Um empresário pode ser um empreendedor se dentro dela tiver as características de criatividade, de inovação e particularmente, eu agora trago isso como pessoa, tiver a capacidade de lidar muito bem com o end of skill, ou seja, que é o soft skill e o hard skill e fazer a evolução. E no final de tudo vem renda. No final tu vem renda. Todo homem de negócio, o que ele procura é lucro. Não existe o maior objetivo de um empresário, de um comerciante, do empreendedor, é lucratividade. E essa lucratividade advém daquilo que digamos, faturação igual a custos fixos, menos custos variáveis, para depois então dar-te o lucro bruto e buscares o lucro líquido. E depois desse dinheiro você poderes multiplicar. É a Sim. visão. E não sei se reparou, na introdução do nosso programa, eu disse que também é locutor de rádio. E tem um programa de negócios. E nas nossas pesquisas, claro, né, ouvi-lhe afirmar que um jovem deve ter uma renda ativa, uma renda passiva e uma renda extra. E eu gostaria que me explicasse bem o que é isto? O que é isto e por que um jovem ou alguém deve ter isso? Primeiro, o que é renda ativa? Penso que aqui no programa já deixei claro. Renda passiva, eu tenho os colégios. Eu, neste momento, a parte de ter os colégios, eu tenho um salário nos colégios. E a parte de ter o salário nos colégios, o colégio é um negócio que me dá lucro e que me permite continuar a investir na própria estrutura e a longo prazo procurar, como agora estamos a fazer, compramos um outro terreno e estamos a construir fruto da lucratividade. O colégio, a Empresa de Construção Civil, a Academia de Desenvolvimento Humano e Integração Empresarial, o restaurante, são todas minhas rendas passivas. Agora, o livro é minha renda extra. Porque o livro é aquele rendimento que, onde quer que, por exemplo, estou aqui no teu programa, as pessoas a comprar, a consumir o meu livro, mesmo eu não estando lá, ou não ter uma conexão direta. Então, a minha renda extra. Por exemplo, eu posso transformar no livro minha renda passiva. Então, todo jovem, a par de um salário, tem de ser porque Deus é multiplicativo. Deus é o Deus da multiplicação. Porque, olhas que você planta uma semente, uma manga, por exemplo, uma semente de uma manga,
e depois aquilo dá uma mangueira e a mangueira dá centenas, semestralmente, anualmente, milhares de manga. Deus é homem de multiplicação e nós somos imagem e semelhança de Deus. Então o salário que nós temos é indicativo de que esse salário tem que multiplicar. Como que é isso? Tens um salário, tem que ter 4 regras básicas de finanças pessoais, onde você precisa tirar sempre 10% para dízimo ou para doações. Eu amo mais doações. Não quero contrariar uma filosofia cristã, mas eu sinto que doações me fazem mais bem em relação ao dízimo. Por exemplo, o dízimo é fundamental. O dízimo é de instituição bíblica. Diante disto, tens o outro 20%, que é o famoso a poupança, que é um dinheiro que você vai fazer como emergência. Os 20%, mais os 10% do teu 100%, restam 70%. Onde você tem 40% para as tuas necessidades e o 30% para você garantir investimentos. Okay? Ou seja, tem um dinheiro de fundo de segurança. Qualquer problema que aconteça, eu tenho os meus 20% lá. E durar pode ser um 10 ou 20 mil kwanzas, porque a vida não é linear. Quando haver um problema, eu não posso mexer no dinheiro da poupança para o projeto. Eu devo mexer no dinheiro da poupança para as minhas variantes com problemas pessoais. E ali eu tenho 2 coisas. Se durante o período de 3, 4 anos não tive problemas que criassem ruptura na minha poupança para fundos de emergência, eu junto no fundo de emergência, mas o fundo de poupança para negócios dá 50%, onde tenho 40% para as minhas necessidades, 30% para os meus projetos, 20% para as situações emergenciais e 10% para dízimo ou doações. Nisto, você vai ver que a longo prazo, eu comecei com 500 kwanzas. Você se consegue guardar vamos chegar aí. 10, 20 mil kwanzas. Se você guarda 10 mil kwanzas durante 12 meses, você tem 120 mil kwanzas. 120 mil kwanzas. Você pode comprar alguma coisa enquanto estás a trabalhar para alguém. Tens alguém a trabalhar para ti. Já tens 2 rendas. Depois de um período, se você quiser legalizar o teu projeto, constitui uma empresa. Tens um NIF e pagas impostos. Diante destas 2 coisas, já saíste da renda ativa para a renda passiva. Quando começares a vivenciar, escreva um livro. É obrigatório que um ser humano hoje que tem uma experiência de vida, quer seja boa ou não, deve transmitir isso para mudar outras vidas e garantir segmentação de família. E aí você tem a tua renda extra. Mas isso é tudo muito bem... Tem que ter disciplina. Mas aliado à nossa realidade não é tão fácil assim, porque se formos a ver, como um dos meus amigos até brinca, diz: o salário mínimo está em ronda de 50 mil kwanzas. Mas o senhor tem um problema de 200 mil. Mas ele ainda não tem um salário. O salário dele ainda nem caiu. Mas ele já tem um problema de 200 mil. E com isso tudo que o engenheiro terminou aqui de explicar, como é que esse senhor vai fazer toda a gestão? Deixa-me aqui. O ser humano é um ser isolado. O ser humano não é uma ilha. Essa é uma vantagem que tem que se tirar. Por outro lado, problemas sempre vão existir e sempre existiram. Esta conversa de que o país está pesado, se fizeres uma investigação profunda, as crises sempre existiram, os problemas sempre existiram. Agora, como se adaptar aos problemas é que depende da estrutura que você criou em ti, as resiliências internas e a determinação no teu âmbito, na tua estrutura. Eu tenho uma necessidade de 200 mil kwanzas e eu não tenho um salário, eu tenho família. Se não tenho família, eu tenho amigos. Se eu não tenho amigo, eu tenho a igreja. Se eu não tenho igreja, eu tenho a sociedade. Ser humilde e reconhecer que eu não consigo resolver esse problema, vou pedir ajuda. E Deus vai tocar em alguém que poderá estar até ajudar a resolver os problemas. E Agora, o que provavelmente eu quero entender essa questão é na situação econômica que Angola vive, em que a inflação é diária, não é? A depreciação é constante. Como é que eu vou sobreviver com uma receita que não me permite sonhar? Certo. Essa frase não permite sonhar é uma mentira. Daí os 500 kwanzas. É que eu queria agora queria agora entrar para esse assunto. Disse que podemos pedir ajuda aos primos, aos familiares em geral, à igreja, à sociedade. Foi isso que lá aconteceu? Não, interessantíssimo. Eu estava entrando em depressão. Eu tinha
17, 18 anos, primogênito, mãe, não vou contar essa história, mas que a minha sensibilidade, minha mãe com poder de deficiência, quarta irmã com paralisia total, uma casa de chapa de 3x3, 9 metros quadrados, a minha mãe, mais 6, 7 filhos, mais uma sobrinha, a pobreza extrema, e eu zunguei com a minha mãe desde meus 5, 6 anos, e até os meus 18 anos ainda continuava a zungar, eu não tenho problema com essa história. E aí já tinha o ensino médio, era visto no bairro como um jovem promissor, e era visto como as pessoas queriam sempre... Amigos meus, brilhar, amigos meus olham para mim e dizem que eu já tinha conversas do futuro. Enquanto eles falavam do passado, há uns vêm com humildade, não. A vantagem é que de onde é que vem? Qual é o bairro? É o bairro Ambo. Um abraço ao pessoal do bairro Ambo, Rocha Pinto, onde é um bairro com muitas necessidades sociais e o governo deve estender a mão entre aspas, a minha banda, a nossa banda. Então, é aqui algo raro, porque tem duas pessoas aqui do Rocha Pinto, a apresentar o programa. Também do Rocha Pinto. Eu sou do bairro mesmo. Eu sou da Moagem. Da Moagem, somos todos da 21 de janeiro. Da 21 de janeiro. Mas são bairros com o mesmo contraste. E o bairro Ambo foi mistura do pessoal do Kazenga, Sambizanga, Prenda e o Rocha. Porque esse pessoal aí que o bairro foi estendendo-se, e depois foi os Benficas, etc. O que de facto aconteceu comigo? Eu já tinha um ensino médio, e para fazer o ensino médio, lembra-se que os meus pais não tinham condições. Mas eu acreditava, acredito até hoje, que a educação, estudar é algo que é base, é o primeiro degrau para o sucesso. Quem diz que é o contrário, engana-se. Estudar, ninguém faz uma licenciatura ou mestrado ou doutoramento para ficar rico, mas é a base para o caminho à riqueza, sabendo utilizar, usando essas ferramentas que eu cá estou a deixar. Eu fui visitar um tio. Eu estava cansado de ficar no bairro, formado, e me sentia uma desilusão. Porque o ensino médio, o meu irmão já fazia táxi, cobrava, apoiava a minha mãe na alimentação. E eu não conseguia. E um dia, quando fui visitar o meu, deu-me 500 kwanzas. Aquela luta interna comigo mesmo, do Matsuki Fangoni, enquanto eu falava comigo e pensava, eu estava na RP. Quando eu por mim, estava na Gameco. Estava aí na padaria, na antiga Ana Paula. E entre o bairro Ambo. E os 500 kwanzas popei. Dia seguinte, surgiu uma energia a mim e disse, não, agora vou procurar trabalho em outra área. Já tinha informática, tinha o inglês até o pré-elementary, tinha relações públicas, tinha o secretariado, mas as pessoas não davam emprego, porque era franzino, e as pessoas tinham medo de me contratar. Humildinho, com vontade, mas eu recebi milhões de nãos, que hoje eu utilizo como escada. Lembro-me como hoje, saí de casa, vou procurar trabalho de jardinagem. Primeiro dia fui procurar, bati porta em condomínios, não tive sucesso. As pessoas têm medo, as pessoas querem sempre contratar por referência, por indicação. As pessoas tinham medo, contrataram. Fui procurar novo contrato, ninguém contratou-me. No dia seguinte, quando eu descer o mesmo percurso, eu olho uns news a jogarem bola. Crianças a jogarem bola. Num bairro em crescimento. Eu disse, não, aqui há um problema. É a minha oportunidade. Eu estou todos os dias a passar aqui, esqueci que eu tenho os problemas à minha volta e os benefícios que eu posso tirar dela. E eu olhei para aquilo e disse, eu vou criar aqui minha escola. Agora girei o bairro. E o mesmo processo, só o processo da Latona, onde surgiu a segunda escola. E a terceira foi consequência. E aí eu comecei a girar, encontrei uma igreja a começar. Havia uma parede onde eles também apoiavam, se colocaram uns paus e colocaram umas lonas, essas de sacos, de quando entra o bomboio, etc. É uma coisa muito, muito básica. Fui ter com eles. Eles também começaram a sair aquilo. Me aliar a vocês, quero abrir aqui uma explicação. Disseram, não, aí vem aqui mais crianças, vai estragar o que estamos a começar. Falei com um, deu-me não. Falei com dois, o não deles não era propositado, era evitar que eu degradasse o que eles estavam a construir. Eu fui tão chato, e isso é a minha natureza até hoje, que até um deles teve que dizer, vamos reunir com ele. Reuniram comigo, aceitaram. Aí tinha um contraplacado de madeira, um bloco, música dos Genes a tocar, que eu ouvia quase todos os dias, venho que vier, por isso é que o videoclipe que eu fiz, tive que ir atrás do Totó, e o Totó cantou o videoclipe que nós fizemos, junto com o Cucleva, a retratar a história dos 500 kwanzas, e aí eu ouvia muito os Genes e Totó, e a parte que me consolava é, venho que vier, eu não vou parar.
Todos os dias era assim, eu um caderno, uma lapiseira. Os 500 kwanzas, que aqui eu vou deixar os segredos, vocês têm que ler, já foi usado para investir no marketing. E eu sentado, a primeira pessoa foi uma senhora, uma mulatinha, não lembro como hoje, e perguntou-me, vais conseguir? Eu disse, me dão só oportunidade. E essa história mexe com a minha sensibilidade, porque foi o que eu tinha dito, eu disse sempre, dá-me só oportunidade. Eu digo sempre hoje, dá-me só oportunidade. Dá-me a oportunidade que eu vou provar-te o quanto eu sirvo para o que você quer. E aí, vinha eu só queria ter 50 alunos, porque eu já tinha ido procurar a vantagem entre estudar numa universidade pública e privada. E eu não queria ficar numa pública, porque eu percebi que pública, na altura, muitos deles usavam do poder que tinham para atrapalhar o futuro de outros. E é como acontece que acham que a licenciatura é todo. E eu fui procurar uma privada. Quando calculei, não, com 50 alunos, eu vou conseguir fazer a inscrição e continuar a minha universidade. E Deus foi bom. Deu o primeiro passo. Tive 300 alunos. Contratei um funcionário, que é o Manuel Caimé. Hoje também tem colégio. Sim. É professor de no estado. E felizmente fomos dando aquilo 50 alunos. Primeiro ano eu ajudei a reconstruir a casa da minha mãe, o tanque, a fossa, fui eu quem cavei mesmo, os blocos para fazer a vedação fui eu quem fiz o meu quarto, fechamos o quintal, vi a alegria no rosto da minha mãe, motivou-me bastante. No segundo ano, comecei já a comprar bloco, o meu tio viu que era sério, ao redor, chegou e disse, olha, não, por que não constrói isso aqui? Uns, mas é terreno ali, não se constrói isso, não. Eu vou construir depois lá no futuro, Deus vai agir. E sempre fui um homem de muita fé. Coloquei as salas, hoje aquilo doei pro meu tio, construí a primeira escola, e assim fui indo. Os 500 kwanzas foram simplesmente linguagem de gira, como jovens, o props para dar a seu segmento. E claramente que os 500 kwanzas o trouxeram aqui, onde está nessa cadeira. Exatamente. E fico muito feliz, primeiro, por ser um grande motivador. Obrigado. E em seguida também por ser um exemplo de superação e de sucesso. Obrigado. Daí escreveu 2 livros, Visão de Negócios e O Filho da Zongueira. Veio o terceiro que é homenagem ao programa que nós fizemos, que é o programa Por Dentro do Negócio. O programa Por Dentro do Negócio, eu sinto-me bem todos os dias naquela cadeira, porque tenho a certeza que centenas de pessoas vão ouvindo e naquele conjunto de pessoas que vão ouvindo o programa, há algumas pessoas que vão fazendo acontecer. Porque hoje, quando dou palestras, workshops ou formações, tenho muito testemunho de pessoas. Aliás, um amigo meu partiu a casa no meio e transformou em escola. Ele disse, se eu comecei com 500 quase eu consigo. E hoje tem colégio. Eu tenho amigos que hoje passam pelas cadeias televisivas a falar de finanças, que vieram de províncias para me ouvir a falar e se inspirarem, estão a fazer. Eu tenho os amigos que estão a faturar muito mais do que eu, porque olharam para mim. Hoje, uma das pessoas que mais investe aqui em centro de formações, ele olhou para mim, a minha história, na altura o Jornal Gazeta estendeu-me pelo país todo, usou as minhas informações e eu estou a ter sucesso. Quero muito que 20% da população angolana tem a estrutura empreendedora, 80% vai se beneficiar e seremos um país aliado ao Teorema de Pareto. 20% de esforço, 80% de resultados. E eu gostaria que, antes mesmo de terminarmos, se pudesse dar, não só para mim, mas para quem nos assiste e nos ouve, 3 conselhos que seriam fundamentais e chaves para ter sucesso nos negócios e na vida. Eu acho que eu vou virar só essa câmera aí, só 3 câmeras. Vou virar para essa câmera aí. Lembre-se sempre, não existe sucesso eterno, eternizado, dentro do propósito, se não houver humildade. E não é possível você ser humilde se não entender que existe um ser poderoso. Eu particularmente chamo de Deus. Colocar Deus acima de tudo e as pessoas como a ti mesmo. É um segredo-chave e é bíblico. Quando você trata bem as pessoas, os teus colaboradores, independentemente do volume de salário, vão trabalhar engajado. E se você é humilde e trata bem as pessoas, no local, na empresa, no serviço, na igreja, na escola, na sociedade em geral, você vai se conectar com pessoas. Então, a humildade é a base para que você tenha sucesso. O segundo, estude muito. Estude muito. Estude muito. Muito cuidado com as redes sociais. Muito cuidado com as informações que podem
levar-te à distração. Então, estude muito e use a tecnologia hoje com a inteligência artificial, o YouTube, o TikTok, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, como ferramentas para dar visibilidade à tua imagem e ao teu projeto. Tendo controle, e eu falo muito hoje, cuidado com a forma como queres atingir a visibilidade, corrigindo a fama. Fama sem sucesso, fama sem capacidade financeira é zero. E muitas das vezes a gente faz tudo para ter fama. Quem está na consistência não vai procurar de fama, a fama é consequência. Então, se dentro de ti tiver essa consistência, essa humildade, essa dedicação e buscar conhecimento, utilizar bem essas ferramentas, você já tem passos de sucesso garantido. Por outro lado, não corra, como diz Daniel Vunja, atrás de sucesso. Concentra-te, que ela virá por meio da chave. Deus, humildade, dedicação, foco e amor ao próximo, aliado àquilo que você interiorizou como propósito. O que é que você quer dentro de 5 anos, 10 anos? Como é que você quer que a tua família seja? Como é que você quer que os teus filhos te olhem? Como é que você quer que os teus irmãos te observam? Como é que você quer que a sociedade te enxerga? Você é mais um que nasceu para vir passear ou para deixar uma marca neste mundo, e mesmo não estando, os teus filhos, netos, bisnetos possam falar de ti. Eu escolhi ser uma referência. Eu escolhi que, corrigindo vaidades, aliás, no meu livro conto que dos 20 aos 24, uma pessoa que veio de uma família muito pobre, eu tinha um carro de luxo, moto, bebida, roupa, mulher. Isso me levou a atrasar o meu percurso. Fuja dessas características e siga. E eu cá estou. Eu sempre digo, onde quer que eu vá, o carro que eu conduzo, as formações que eu faço, é tudo pelos 500 kwanzas. E os 500 kwanzas não teriam poder se eu não tivesse Deus acima de tudo, se eu não tivesse humildade, se eu não fosse dedicado e não soubesse lidar com as pessoas. Esse é o meu conselho. É o que dizem, comece pequeno mas comece. Comece pequeno, mas sonhando grande. E, engenheiro, muito obrigado por essa enorme aula que acabamos de receber. E é de jovens como engenheiro, é de jovens como Oscar Kinganga que nós queremos criar, que nós precisamos para o desenvolvimento do nosso país. E essa foi a nossa conversa com Oscar Kinganga, o jovem que com 500 kwanzas construiu 3 colégios e uma empresa de construção civil. Com 500 kwanzas. E você tem na tua conta quanto? 10 milhões, 20, 30. São quantas vezes 500 kwanzas? Nós temos um propósito, temos visão e estratégia e com 500 kwanzas fizemos, como se diz na gíria, maravilhas. Exatamente. Assim, terminamos e até o próximo episódio. Profitus Talks. Até mais.